bem-vindos! Hoje eu sou a Lisa Golba e vou falar com vocês sobre o tarô como ele é com a nossa Kátia Lang. Ela que está chegando agorinha para ficar conosco aqui hoje à noite pra gente fazer um bate-papo daqueles de gostoso. Deixa eu só chamar ela, achar ela. Oi, Rodrigo! A Marga, vamos só chamar a amiga lá. Deixa eu ver como é que chama mesmo. Porque eu não sou ainda boa nesse trem aqui, não. Aqui, achei. Esperar ela aparecer. Jane Roseli, Fernanda Dreves, minha querida. A Kátia chegou, agora vamos... Olha ela, cabelão. Boa noite, Kátia, como você está? Boa noite, tô bem. E você, Elisa? Deixa eu só ajeitar aqui que também não tem muita prática aqui, não, né? Organizar aqui. Não tem problema. É assim mesmo, a gente não tem prática, a gente vai aprendendo fazendo, tá? Não se preocupe. Só coloca um pouquinho assim, mais para baixo a sua tela para você aparecer inteirinha na tela. Aí! Olha, mas ela tá linda, hein? Olha que show! Bem-vinda, minha querida. Maquiagem para falar com vocês. Boa noite, gente. Passou perfume, isso Passei que importa, perfume. Né? Eu digo assim, para fazer as aulas eu passo até perfume. Minha querida Kátia, conta um pouquinho aqui de onde você está falando. Primeira coisa, bem-vinda, boa noite. E de onde você fala? Conta para nós. Obrigada, boa noite a todos. Eu falo de São Paulo. Moro agora em São Paulo há muitos anos já, mas eu sou do Rio Grande do Sul, de Porto Alegre. Mas estou em São Paulo. Conterrânea minha, então. Conterrânea minha. Mas assim, eu fui por uma diversidade passar por lá, porque não é bem lá aqui, né? É minha banda. Mas, enfim, é por isso que a gente, né, se entendeu. Miguel, vamos lá. Hoje a gente vai falar sobre o tarô como ele é. Mas antes de falar sobre o tarô como ele é, conta para nós aqui como é que foi a sua história, como que você chegou no tarô, de que forma que tarô apareceu na sua vida. É interessante porque as pessoas têm uma história assim. Vi na banca de jornal, minha avó lia, a vizinha me falava, eu via a Mônica Bonfilho, eu via a Mônica Bonfilho na TV. Conta para nós como é que é a sua história com o tarô. Na realidade, eu fui conhecer o tarô bem tarde até. O que eu já conhecia oráculos, mas eu conhecia mais baralho cigano ou jogo de búzios. Que eu, desde que era criança, sempre frequentei. Minha mãe ia na igreja, minha mãe ia na casa espírita, ia no terreiro, a gente ia em tudo que era lugar que precisava e cresci vendo, né? Gosto, né? Sempre gostei de um tambor. E aí, cresci vendo e via os búzios, que vou confessar, até hoje não entendo como é que funciona, acho que é outro, né? Acho que é diferente, outro departamento. Mas cresci vendo o pessoal jogar baralho cigano. E via, né? Aquela coisa, achava interessante. Sempre fui, desde muito nova, né? Quando era criança, não, mas depois começa a namorar, começa a trabalhar, a gente tem os interesses próprios e ia, consultava e sempre achei muito interessante. E tenho duas pessoas que eu, lá de Porto Alegre, até hoje, né? Quando eu preciso de alguma coisa, eu, né? Olha, tô precisando de um socorro aí, dá uma olhadinha, alguma coisa para mim. E sempre via, mas assim, a gente vai, olha, conhece mais ou menos as cartas, mas não faz ideia de como juntar aquilo. E sempre achei que isso era associado a um dom. Um dom, uma vidência, uma mentoria espiritual, que um guia, né, encostava e passava... Aquela coisa de Gine, aquela coisa da Gine Eugênio, que você faz assim, pá, né? Isso. E assim, sempre respeitei, tipo, é assim, tem gente que tem gente que não tem, pronto, lindo. E fui vivendo a vida. E sempre consultei baralho cigano. Aí me casei, me mudei, vim para São Paulo, né? Toquei a minha vida. E alguns anos atrás, eu enfrentei um problema pessoal, assim, bem grave, bem difícil, que envolvia a minha família. E eu queria alguém para consultar. E não, na época, não ia para Porto Alegre para ver essas pessoas. E também achava que tinha que ser uma coisa presencial, que não dava para fazer à distância, aquela coisa, que a gente nunca teve pandemia, então nunca tive impedimento de ir lá pessoalmente quando eu queria ver alguma coisa.
E até hoje, todas as vezes que eu vou a Porto Alegre, eu dou uma passadinha lá, né? Para dar uma olhadinha. Também vou explicar depois por quê, que apesar de aprender e saber jogar, também eu... Aí, vou anotar aqui, hein, que você vai explicar isso também. Vou explicar. Aí, o que aconteceu? Procurei uma pessoa aqui em São Paulo e achei um tarólogo muito conhecido, que cobrava uma fortuna. E eu pensei, né? O problema também era grande, né? Quero ajuda, vou lá. E aí, tem essa coisa do tarô ser terapêutica, uma linha um pouco diferente, mas fui lá. E realmente foi uma consulta longa. E aí eu vi ele abrir aquele baralho que eu não conhecia, aquele deck, né? Com todos aqueles arcanos, olhei, né? Olhei, mas a gente também, quando tá com problema, nem presta muita atenção. Mas vi que era uma linha diferente. E ele também, não sei se ele psicografava ou ele... Porque ele escrevia muito, né? Ele me entregou um calhamaço de folhas. Aí pensei, olha, tá aí o diferencial, o divino, né? A vidência. E até achava, por um bom tempo, achava que aquela parte de ter o baralho, de abrir alguma coisa, era mais por consulente sentir um conforto, como se estivesse vendo, lendo aquilo, mas nem achava que a pessoa lia, achava que a pessoa recebia uma intuição e aquilo ia falando. Escutava as vozes, né? E aí aquela coisa do encenar, né? Eu escuto vozes, eu sei de coisas, mas eu vou dizer que são as cartas. Eu estou entendendo a ideia, estou entendendo. Não, e até tem, por exemplo, essas moças que eu vou lá no Sul, eu sei que elas escutam, que elas vêm, porque elas dizem, eu conheço elas há muitos anos, então, assim, nunca me achava que era assim, porque Deus quis e pronto, acabou. Elegi alguns que podiam, outros que não podiam, e segui a vida. E ele me passou um panorama diferente do que eu tinha com as consultas de baralho cigano. Me passou uma coisa mais estruturada, digamos assim. Contextualizou, passava assim, mais profundamente pelos temas, se concentrou no tema que eu fui, né? Me falou muito daquilo, falou das pessoas envolvidas naquilo, né? Enxergou as pessoas, né, que estavam naquilo. E achei aquilo muito diferente, muito bacana, muito interessante, mas aí segui a vida e segui trabalhando, né? Estudando tudo que eu tinha que fazer e como trabalho até hoje. Aí o que aconteceu? Aí foi passando o tempo, entra crise, sai crise, é demitido de um lugar, né? Passa um aperto, tem que se recolocar. E eu pensei, preciso de alguma coisa. Preciso ter um plano B, preciso fazer alguma coisa quando eu não me recolocar mais ou quando eu não quiser mais trabalhar com essa área. E o que eu vou fazer? A pessoa aqui, que dom tem? Nenhum. Não sirvo para artesanato, não sirvo para cozinhar para fora, não sirvo para fazer unha, para depilar, para nada. Pensei, meu Deus, o que eu vou fazer? Não achava que tivesse que me fazer uma nova faculdade. Queria, e pensei. Aí, sei lá, por quê? Ou eu vi alguma coisa, nem me lembro exatamente o que, mas pensei, olha, vou aprender a jogar. Porque até nessas que quando eu morava lá em Porto Alegre ainda, essas pessoas diziam, olha, eu acho que você tem um jeito, acho que você devia aprender, que eu olhava, mais ou menos dava uns pitacos, isso aí não quer dizer... mas como eu achava que era uma coisa mágica, eu digo, isso não é para mim. E como eu não queria entrar para a religião e ter entrar assim, de seguir todo aquele... Porque você considerava que tinha que estar ligado a uma religião, que tinha que estar vinculado a um dogma, qualquer coisa assim. É uma prática religiosa, uma iniciação, né? Uhum. A qual eu não queria fazer para ter acesso a esse conhecimento, digamos assim. Só um pouquinho, vamos contextualizar que Dona Kátia é da área de TI, então ela é 010101. Então assim, eu sou analista, eu tenho aquela coisa de olhar, de analisar, de ver todos os lados, vamos ver como é que eu saio daqui, como é que eu faço esse tipo de coisa. E até é uma coisa que as pessoas podem até estranhar. Algumas pessoas dizem, nossa, né, eu tenho um perfil tão diferente, não é assim, né? Não tem aquela coisa... Eu não sou aquela coisa esotérica, do namastê, do meditar, eu também tranquila. Não. Eu não sou assim. Gratiluz? Não, não é aqui. Aí
Aí, o que aconteceu? Eu pensei, vou ver, né? Aí pensei, vou ser bem sincera com vocês, e não é um desrespeito, tá? Depois eu vou até explicar para vocês. Eu pensei, mas cartomante? As pessoas não veem isso com bons olhos. Isso não vai me dar uma boa remuneração, não vai me, Mas né, é não vai verdade. me manter, As né, pessoas têm um preconceito gigante com esse nome. um padrão que eu quero. Algumas pessoas acham que isso é coisa de gente ignorante, gente que não tem instrução, e que não é o caso. Eu tenho graduação, eu tenho pós-graduação, eu trabalho há muitos anos, né? Então, não tem. E pensei, aí lembrei do tarô, disse, nossa, o tarô. Que chique que é o tarô, né? O tarô é mais elitizado, né? As consultas são mais caras. É que a gente vou no tarô, que eu acho que é uma coisa mais. Não é nem que tenha me atraído mais, é que eu analisei, né, com as informações que eu tinha na época, olhei e disse, olha, acho que esse aqui vai me dar um retorno maior por todos esses. É uma coisa que a gente vê aqui, por exemplo, Jung estudou o tarô, os arquétipos, ele tem Isso trouxe uma visibilidade. A entrada do... quando a sacada, né? Quando o tarô, o Jung trouxe esse olhar para o tarô, isso deu uma requintada neste mercado. Gente, eu estou falando uma coisa muito assim, tosca, mas de certa forma é, porque as pessoas veem muito, porque o Jung, porque o Jung, porque o Jung. Então, eles usam muito essa chancela que o Jung trouxe para dar esse polimento, né? Isso, para autenticar, para dizer, olha, não é um misticismo, não é alguma coisa de gente ignorante, isso é uma coisa embasada, pessoas cultas estudam, né? Tem. E aí fui procurar. Aí pensei, né? Não vou investir. Eu não sabia nem como escolher qual curso seria bom ou ruim, porque eu não tinha nenhum embasamento. Aí comecei a procurar. Aí caí no site, não, no canal do Atom. Que ele há muitos anos, não me lembro, 6, 8 anos, ele montou um curso e deu dos arcanos maiores, dos arcanos menores, e achei assim, muito interessante aquela visão e a forma como ele colocou, me chamou a atenção, mas vi que era um canal antigo que já não tinha movimento há 4, 5 anos quando eu cheguei. É porque ele ficou parado, ele ficou alguns anos assim afastado. Aí aí ele conta isso no canal dele, que um dia ele estava numa feira, alguém chamou ele, você é o Atom lá do tarô, né? Daí você já acha que tem que voltar, daí ele volta. E aí, mas eu peguei aquele material inicial dele, estudei, achei interessante, procurei livro, eu sempre gostei muito de livro de sebo, eu ia nos sebos e catava tudo que tinha de livro de tarô. E tem bastante coisa, viu, gente? Coisa que a gente não acha mais para vender, a gente, né? Em livraria a gente acha. E tem bastante, bastante autor que não é mais editado e a gente só pega nos sebos. Aí comecei a ler tudo. Eu disse, não, mas eu preciso de uma instrução. Eu nunca fui também autodidata. Tem gente que eu não sou. Eu preciso de professor me ensinando, né? E aí dizendo 2 mais 2 igual a 4. Gosto disso, né? Não sou, né? Já tenho uma certa idade, digamos assim, e assim, tenho essa coisa, eu gosto de livro físico, gosto de cheiro de livro, gosto, né? E me adaptei com a pandemia dessa coisa virtual, mas não era. Sempre achei uma coisa assim secundária. Se não der o presencial, eu faço. Era mais ou menos assim na minha cabeça. E aí fui, né? Procurei os livros, procurei um curso, fiz um curso presencial. Aí eu, naquela visão limitadíssima que eu tinha, né? Pensei, né? Qual é o tarô assim? O primeiro, o mais conhecido é o de Marcelle. Eu digo, é esse. Quero esse. Que esse deve ser o melhor, porque é o primeiro, porque é aquela coisa, né? É o primeiro, mas não é o mais fácil. Não é, mas aquela coisa, a pessoa vai, né? Vai que vai, vamos na fé. E fiz o curso e passei por todos os arcanos maiores, passamos pelos arcanos menores. Como o tarô de Marcelle não tem, né, a simbologia dos arcanos menores, a gente se baseia, né? Na simbologia dos números junto com a simbologia dos elementos. Dos elementos, o símbolo 5 com o símbolo
pau, 5 de pau, você tem que fazer a junção. Daí você tem que fazer a estratégia aqui dentro da cabeça, porque não está ali com a iconografia do desenho, né? Desenhado. Que é o famoso quer que eu desenhe. Isso, mas o quer que eu desenhe, achei excelente. Não tem nada contra o quer que eu desenhe, acho ótimo. Eu também não, eu adoro. Ó, quer que eu desenhe? E aí, fui, fiz o curso, foi bom, não é falando mal ou desqualificando mesmo. Aprendi, fiz atendimento consegui, tive já tinha feito. Então, já nesse você já foi, já começou a atender. Já fiz atendimento e vi. Mas aí vem aquela dificuldade de juntar, né? O Lé com o Cré. E eram, assim, tiradas mais menores, de 3 cartas, né? Mais de sim ou não. Não tinha muito, até vi a mandala, mas a mandala, como eu vi, não era como a gente aprendeu, como a Liz ensina, né, no curso, porque cada casa, né, tem um aspecto da vida. A gente fez a gente fazia uma mandala que era, tipo assim, do ano, mês, janeiro, fevereiro, março, abril, né? Cada arcano. Entendi. Não é com casas astrológicas. Na verdade, você está tirando um par por mês, né? Por mês. Mas não dá para fazer cruzamento daí. Aí fiz, mas assim, ali comecei a ter uma noção de como é e comecei a notar a dificuldade de extrair informação, como eu vi ele extrair quando ele me atendeu. Naquela experiência. O que eu queria aqui. Aquele cara fez um negócio que eu não consegui fazer aqui. E aí comecei a fazer cursos, fiz cursos pela internet, e todos eles, de uma forma geral, fazem esse inicial que a gente tem que ter, passa por todos os arcanos, né? A gente passa pelos atributos, passa por palavra-chave, passa pelos menores, né? E junto. E tá. Toma essa informação e vá com Deus. Vá que o mundo vá com Deus, brilhe. E assim, gente, tem gente que pega isso e vai, né? Eu não sentia essa segurança porque faltava alguma coisa. A sensação que eu tinha, assim, faltava uma informação, faltava um direcionamento. Porque, como eu disse para vocês, eu gosto de aprender as coisas, mas eu gosto de que alguém me ensine. E alguém me explique, que eu possa questionar, mas por que isso? Para mim não faz sentido isso, né? Você está me dizendo que é assim, mas me convence que é assim, porque eu não sinto porque, assim. Kátia, que tem assim, eu dizer para você, 2 mais 2 é igual a 4, e você só pegar isso como uma informação estanque, finalizada, e você replicar é uma coisa. Se eu te explicar por que 2 unidades do lado de mais 2 unidades, elas vão completar um conjunto de 4 unidades, entendeu? Se você trabalhar com outros conceitos para estruturar aquele conhecimento, você não vai comprar um conhecimento que você não sabe explicar. Porque isso é uma coisa que eu vejo. As pessoas replicam conhecimento, mas se você perguntar, mas por quê? A pessoa, não sei. Entendeu? Porque me ensinaram. Porque me disseram que é assim, porque está no livro. Mas se perguntar como que se chega a esse conceito, a pessoa não sabe. Então, eu estou entendendo o que você está falando. Tipo assim, tá, mas da onde que vem isso? Né? Precisa de alguém dizer. Eu senti essa falta e aí fui fazendo curso aqui, curso ali. Tem os cursos da UDEMI, não sei se... E aí fui fazendo. Aí o Atom retomou o canal dele e começou a passar pelos arcanos. E aí teve olha, o Atom vai ter que passar no benzimento 1000 vezes, porque é incrível, porque aonde você vai, em qual grupo você for, todo mundo passou pelo canal dele, né? E aí eu teve um dia que, eu não me lembro de qual arcano que era, mas que a Lisa fez a live com ele. Achei... gostei, justamente porque a Lisa tem essa coisa um pouco... Me identifiquei mais, que não é essa coisa muito delicadinha, não é essa coisa muito assim, suave, é uma coisa mais prática, mais vida. Mas a
vida como ela é, mais o tarô como ela é. O tarô traduz a vida como ela é. Na realidade, isso não, é isso que eu quero. Eu quero pegar aquilo que foi feito há 200, 300, 400 anos atrás, tem uma representação que a gente consegue, né, adaptar até hoje. A gente usa os arcanos, tem o carro que é, na realidade, uma carruagem, uma biga com cavalos, que não é o nosso meio de transporte, mas que a gente consegue trazer para os dias atuais. E da mesma forma como a gente consegue associar aquelas imagens à nossa realidade, a mensagem daquele arcano também tem que ser atualizada. E isso eu sinto porque assim, vamos pensar sobre coisas que a gente lê por aí, né? Porque o Valete é um adolescente e o rei tem 40 anos. Eu já li em livro isso, sabe? Mas isso de um livro que foi escrito em 1820. Sim, que as pessoas morriam com 40, 50 anos. Exatamente. Outra coisa, carro, né? Mas hoje ninguém anda de carro. Então, isso tem que ser adaptado a veículo. Hoje tem que chegar até a patinete já, né? Porque... Mas é isso. E assim, além dos objetos terem evoluído, as relações evoluíram. Então, uma relação como ela era concebida há um século atrás, ela não funciona mais hoje. Então, todo esse olhar tem que ser atualizado. Não desprezar isso passado, que você falou atualizado. é bem importante. Isso que você falou é bem importante, porque o conceito de relacionamento afetivo que a gente tem hoje é bem recente. Porque o começo do século passado, até mais ou menos 1940, não importa se você gostava ou não gostava da pessoa. O que importava é que você ia casar com ela pro resto da vida. Entendeu? Então, assim, esses conceitos, o que estabelece uma relação hoje, o que já foi antes, eles mudam. E o tarô, ele não está mudando, ou seja, ele é a mesma coisa. Só que a gente tem que olhar para o tarô com o nosso olhar de hoje, não com o olhar de 1820. Né? E aí, numa das lives dele, ele comentou, ele começou a fazer teu curso. Né? Ele fez. O Atom começa numa das... Aí ele falou, olha, é um curso muito diferente, nunca vi um curso como esse, papapá. Eu disse, Aí entrei lá, aí tinha uma fila, né? Porque a Lisa não pensa, né? Que é uma pessoa fácil, assim. Ela tem uma fila para chegar a ela, não é assim? E aí fui lá e entrei na fila e fiquei esperando. E aí fazendo os cursos que eu achava pela internet, as literaturas, as tiragens que eu sabia fazer, que eram mais, né, simples. Aí chegou um dia que recebi um WhatsApp dizendo que abriu. Nossa, quase enlouqueci a Liz. Porque eu falava com ela e não estava conseguindo passar. Lembra que o meu pagamento, né, dava... Ai, meu Deus, não deu. Aí fui várias vezes até que a gente conseguiu efetivar o pagamento. E aí comecei o curso. Em que comecei o curso, assim? Gente, vocês imaginam um curso universitário em 5 meses? Foi mais ou menos o que a gente fez. Porque, assim, era muito... Eu já tinha visto uma parte daquele conteúdo nos outros cursos, mas não tinha visto o conteúdo com este olhar que eu achava que era o que faltava para conseguir passar esta mensagem e ler e entregar para o consulente, para a pessoa que me procura, primeiro uma análise do que ela está passando e direcionamentos, né? Porque tem essa coisa, porque o tarô terapêutico, porque o tarô é divinatório, como se fosse uma cisão. Eu acho até que tem, mas porque as pessoas que se dedicam a um tipo e a outro qualificam, nomeiam ele assim. Mas eu acredito que a gente faz a parte divinatória porque a pessoa que vem, dificilmente ela vai vir, olha, quer saber assim como vai estar a minha vida, mas está tudo lindo. Normalmente tem alguma questão pegando e a pessoa quer uma orientação sobre aquela questão. E aí a gente faz a leitura, entrega, né? Situa a pessoa naquele universo e dá o norte, olha, agindo assim, agindo assado. A gente enxerga essas
formas de conduzir aquela questão e enxerga, né, muitas vezes, qual o resultado que você vai ter se você for pelo caminho A ou pelo caminho B. E a gente consegue, dessa forma, orientar. E, no meu ver, isso é uma instrução até terapêutica dentro do que eu acredito que o tarô pode ser terapêutico. É isso que eu digo. Então, assim, é isso que eu penso. Por exemplo, uma coisa é você dizer assim, você vai perder emprego. É uma coisa. Isso é um fatalismo. Vai perder o emprego. Mas se eu disser, você vai perder emprego porque o teu comportamento, e não a tua competência, o teu comportamento, você não chega na hora, você não usa o uniforme, você não cumpre os prazos, não estão influenciando a perda do emprego. E aí, você, com essa informação, você muda o seu comportamento, você tem uma terapia, tipo, você tem uma pílula de solução. Você muda o seu comportamento e daí você não perde o emprego. Ou seja, o tarô ele não foi apenas um entertainment, não foi um show, não foi uma hora de show, de acontecimento ali. Ele serviu para você mudar algo, evitar um prejuízo. Isso que eu entendo que é o terapêutico, né? Isso, porque ele tem a parte oracular, que é a gente, né, predizer, né, ou prever o acontecimento futuro, e a gente dá, né, olha, isso é por aqui. A gente consegue isso com o tarô de uma forma que a pessoa entende, é muito... Porque o terapêutico, que seria a terapia, é a área do terapeuta, é a área do psicólogo, é a área do psiquiatra, porque ele vai conduzir um tratamento, vai fazer um diagnóstico e vai acompanhar e ajudar aquela pessoa. Quando eu entendo o tarô como terapêutico, eu entendo que eu estou fazendo um pedacinho deste trabalho, mostrando para ele que há um caminho. Se ele vai conseguir seguir por aquele caminho ou não, eu até entendo que esse outro suporte terapêutico que talvez consiga fazer com que ele continue e persevere neste caminho e chegue àquela solução. Porque às vezes eu digo, mas ele não consegue, porque ele precisa de todo um outro tratamento. Outras bases, né? Outros suportes, que é, né? Que é o às vezes você vai estar vendo, o jogo está falando para você, caramba, vai lá para hipnose, não dá tempo de fazer uma terapia de longo prazo. Às vezes tem mais, tipo, você está olhando assim, a água está batendo aqui, já não é nem mais na bunda, já no pescoço. Então, você precisa tomar medicação. Então, vai no psiquiatra. Você está dizendo, ó, é por aqui. Não, o teu caso ainda dá para uma terapia. Você consegue devagarinho amormar. E esse encaminhar, esse orientar aí, ele serve como uma pílula, né? Tipo assim, eu não estou saindo com o fatalismo da consulta, eu estou saindo com orientações, né? A gente consegue enxergar isso, em que estado, em que estágio está, né, a situação, o problema daquele consulente, e consegue orientar. Então, isso é uma Olha coisa só, totalmente terapêutica. A Melissa, a nossa colega, né? Porque agora todos nós somos tarólogos, então todos nós somos colegas, né? A Melissa aqui do curso está falando que às vezes uma consulta de tarô ela te traz informações, material para você levar para análise, levar para terapia e trabalhar isso lá. Sim, porque como a gente consegue ver todas as interações com as outras pessoas, com os seres, né, com as situações que estão atuando naquele psicológico, se reúne, olha, se materializa por consulente aquilo que ele não está, que ele sente, mas não consegue materializar. A gente lê, porque a gente tem uma certa isenção, porque a gente não está sentindo, né? O sentir embota muito dos... E até por isso, que nem eu disse lá atrás, quando eu tenho algum problema, eu ligo para as minhas consultoras, porque o sentir, o estar muito envolvido, embota um pouco a visão, né? A clareza que tem pessoas que jogam para si, conseguem se direcionar. Eu tenho aquela coisa que eu me envolvo, então eu quero ver alguma coisa, e para mim eu acho complicado, eu prefiro, até porque tem profissionais excelentes que estudaram, que nem eu estudei, que se qualificaram,
Então, é neles que eu vou, porque eles vão ter uma isenção que talvez eu não tenha. Mas também permite que eu veja coisas menos sensíveis, eu até vejo. Quando a coisa é mais sensível, que eu sei que o meu emocional, né, que a minha ansiedade vai influenciar, eu recorro a uma outra pessoa que vai olhar com isso com mais isenção. Mas, assim, é muito interessante, eu achei interessante a gente falar disso, porque até começar a estudar, eu tinha essa visão, assim, que isso envolvia uma coisa mágica, que envolvia um dom. E eu acho que envolve, não é que não envolva, mas isso não é primordial. Mas, assim, vamos lembrar que o dentista também tem vários dentistas. Tem o dentista que tem o dom, tem o dentista que não tem o dom. Os dois não podem fazer um trabalho nota 10, mas aquele que tem o dom vai fazer com nota 10 com estrelinha na testa, né? Então, assim, o dom, ele não é uma magia, ele é uma aptidão. Ali você se dá melhor com aquele assunto. Mas ainda, ó, tem que suar, tem que suar. Tem que suar. E quando a gente começa a estudar, a gente entende que a gente tem o dom. Algo também empurrou a gente para aquele caminho, que eu poderia ir para N caminhos, mas eu fui para esse. Então, aí a gente reconhece que tem o dom e a gente trabalha o dom e trabalha a intuição, através da dedicação, do estudo, do aprimoramento. Então, assim, eu fiz vários cursos, eu sei ler, eu consigo fazer aquela leitura que eu acredito, né? Tá aí a minha professora que pode dizer por mim. Bom, você já recebeu o certificado? Já. Então, eu escrevi lá na tarefa, porque no meu curso a pessoa tem que fazer uma leitura no final, né? E aí eu escrevi que a dona Cátia tá, ó, filé mignon no negócio, tá? Boa para atender, entendeu? Agora tem um detalhe. Lembrar que atender não significa, né, que a gente vai só ver flores no meio do caminho e que só vai que vai ser fofa. Às vezes a gente tem que enfiar o dedinho lá naquele lugar e dói, né? E dói. Mas eu prefiro saber que ali tem um buraco e para eu não cair, do que passar e depois dizer, por que ninguém me avisou do buraco? Né? A gente consegue enxergar o buraco, consegue apontar onde está aquele buraco, a gente não consegue impedir que a pessoa vá para o buraco, mas a gente pode dizer, olha, tem um caminho, tem um desvio aqui, tem um desvio ali, e tem coisas que às vezes o buraco está ali, e ela até não tem como desviar do buraco, mas o tarô, a gente consegue aconselhar ela, olha, você leva essa tábua, e quando chegar no buraco, você vai colocar a tábua e você vai atravessar por cima do buraco. Você não precisa cair no buraco. Então, assim, tudo a gente vê, nem tudo a gente consegue, através da movimentação da gente, da conduta da gente, não passar pelaquela experiência, mas tem formas de passar pelaquela experiência. Uhum. E isso vamos pensar que alguns finalizar ciclos, né? Fechar ciclos sempre é muito doloridos. Até os ciclos gostosos, por exemplo, quando a gente termina uma faculdade, a gente se forma, a gente quer muito se formar, mas é dolorido, a gente vai viver outra vida, outro cenário. Então, finalização de ciclo sempre dói. Quando eles são a nossa revelia, quando não é coisas que a gente quer, por exemplo, agora no Covid, muita gente viveu isso, morte de alguém, de algum querido, o desemprego, a fome. Várias pessoas passam por isso, né? Mas como cada uma vai passar, vai determinar o resultado disso. Então, coisas que eu falo, acho que falei na aula da Imperatriz, não tô muito certa, que você pode passar, a Imperatriz, ela se ressignifica, né? Então, ela consegue fazer caipirinha, limonada e bolo de limão com limão que ela vai conseguir, né? Então, assim, a Luciana Araújo, por exemplo, ela passou pela dor da perda de um filho. Como que ela escolheu passar por isso? Reconstruindo, ressignificando. Foi lá e arrumou muitos filhos para ela, né? Olha, isso é muito simbólico, né? Então, assim, você pode escolher isso ou você pode se enfiar numa cama e só chorar. Quer dizer que a pessoa que se enfia na cama e só chora
ela é uma fraca? Não. Ela está sem repertório, ela está sem apoio. E às vezes você só precisa de algum caminho, abrir, ó, vai por ali, que ali você vai sentir menos dor. Ficar sem doer, às vezes não tem como, mas você pode sentir menos dor. Sim, a gente pode conduzir, né? E isso para qualquer aspecto da vida. Por exemplo, as pessoas procuram também, às vezes, para saber de saúde. Saúde é uma coisa delicada, porque existe médico e as pessoas se qualificaram para atender. Então, como é que a gente vai dar um diagnóstico? O que a gente consegue ver? A gente consegue ver o estado daquela saúde. Se ela está bem, se ela está fragilizada, se daqui a mais um pouquinho, que a gente consegue andar um pouco no tempo, consegue ver, olha, hoje está bem, mas toma cuidado, porque aqui aparece um problema. Aí, então, veja bem, você está vendo, é aquela coisa, você está vendo que lá daqui a alguns meses você vai ter um problema, sei lá, de articulação por sedentarismo. Então, você pode já agora, no começo, quando não tem nada, já começar a ir buscar coisas para evitar cair no buraco. Sim. E assim, a gente faz, e muitas vezes as pessoas não pegam aquela informação e botam numa caixinha e não fazem nada. Aí, quando acontece aquilo, a pessoa lembra, nossa, mas ela me disse. Aí, quando você vê, aquela pessoa está lá de volta, porque, infelizmente, né, foi por uma coisa que não foi tão boa, mas se ela tivesse escutado e tivesse tido um resultado muito legal, ela também voltaria. Porque ela ó, cliente assim. Cliente assim, ó. Mas aqui, Kátia, eu vou falar um pouquinho aqui sobre o que o pessoal está falando, né? E a Melissa mesmo falou, lembra que ela falou que às vezes a gente dá assunto para ser trabalhado na terapia. E aí ela fala aqui, ela conta a história que ela conta do caso dela. Sim, uma consulente papa saiu com tudo anotadinho para levar para terapia. Isso é bem papa, sabe? Seguir a receita à risca. Você fala para ele, dê 3 pulos, ele dá 3 pulos, porque ele não contraria a regra. Outra coisa, a Jack Smith. Sou iniciante, posso fazer o seu curso? Pode. Ou ele é para quem já sabe? Não, é do zero ao profissional. A Roseli, minha querida, ela é a minha assistente. Ela não está aqui trabalhando como minha assistente hoje. Ela está porque ela está querendo, tá? Então, o que ela falar vale pelo que eu digo. E a Jane está falando que está se identificando com você. Miga, me conta aqui uma coisa. Como que estão agora, nesse mundo agora, já vacinada, né? Já terminado o curso, já com outros conhecimentos na mão, como estão os seus atendimentos? O que você está vivendo aí nos atendimentos? Como que você está vendo os feedbacks, a repercussão? O que você está sentindo agora como a taróloga Kátia Lang? Bom, o que aconteceu? Conforme eu fui me qualificando, né, fui passando o curso, eu fui, né, me aventurando mais, né? Me arriscando mais, não, mas assim, me sentindo mais confiante, né? Fazendo mais jogos e realmente, assim, como a gente inicia esse processo com pessoas próximas, a gente acompanha. E assim, é impressionante. Meu marido também, ele fica chocado, assim, de ver, né? Às vezes, quando a gente tira alguma coisa para ele, que ele como aquilo, apesar de, às vezes, naquele momento, aquilo não fazia o menor sentido, como aquilo acontece. Então, os feedbacks são excelentes. A forma como a gente aprendeu a ler e aprendeu a extrair as informações, elas fazem muito sentido e a gente consegue colocar isso numa linha do tempo que a gente consegue acompanhar. Então, assim, tem sido muito, muito, muito legal. E aí, o que acontece? As pessoas trabalham... Eu, apesar de estar vacinada, aqui em São Paulo o pessoal está bastante vacinado, já abriu muita coisa. Eu não trabalho exclusivamente com isso, porque eu tenho meu emprego, eu trabalho em tempo integral, então atendimento para eu fazer, eu tenho que fazer só à noite ou final de semana. Como é que eu gosto de trabalhar? Eu não faço atendimento presencial ou online, porque eu gosto, como eu sou uma analista, né? Na minha profissão, eu sou uma analista também. Eu
converso com a pessoa, pego alguns dados iniciais e faço a jogada, faço, né, o jogo e analiso, eu estudo o jogo. E entrego para a pessoa Assim um como diagnóstico. assim como alguém entrega um laudo Isso. de um raio-x, não é na hora. Você tem que esperar a pessoa olhar, analisar e escrever. Eu vou lá, eu tiro a foto, aí daquela foto eu olho e começo a fazer todo o trabalho que a gente aprendeu, de derivação, de ver o momento atual, de ver aqueles itens no futuro. A pessoa me diz qual é, ou eu vejo, às vezes, quando a pessoa não identifica, pelo próprio jogo, a gente vê o que requer mais atenção, aí a gente, né? Eu falo assim, você abre o jogo, Pisca, tem alguns né? lugares que você já sabe onde que está o BO da vida da pessoa, por onde, qual é o socorro que ela está pedindo, por onde que ela está pedindo socorro, tipo, me salve nesse assunto. Ou às vezes a pessoa ela está se sentindo tão ruim, tão carregada, que ela não consegue identificar um problema, como se tudo tivesse ruim no mesmo tanto. E quando a gente abre o jogo, a gente vê que aquilo requer mais atenção, então ali que a gente vai se concentrar para aconselhar a pessoa como ela sai daquela situação e começa a recuperar todos os aspectos da vida dela. E aí a gente vai orientando. E como é que depois que você entrega, qual é a primeira reação que as pessoas têm tido? Assim, há uma certa euforia de ai, que delícia, ou nossa, estou triste, ou estou impressionada. Como que as pessoas, assim, não no sentido de acertar, mas vamos pensar aqui, qual é o tipo de impacto isso causa em quem busca uma ajuda? Porque, veja, às vezes eu vou no médico e eu não escuto coisas que eu quero. Às vezes eu vou no médico e escuto boas notícias, né? Mas eu sei que eu estou indo no médico e qualquer coisa que ele falar é verdade, no sentido de que eu não posso contestar, não sou médica, né? Então, como que você tem percebido isso? A primeira coisa que eu noto é que a pessoa, como ela se identifica, como ela se vê, se realmente se reconhece naquela análise que a gente faz dela como pessoa, como comportamento, como pessoa, como sentimento, como ela fica pensando assim, como essa pessoa que não convive comigo consegue me descrever também. Gente, isso é maravilhoso, sabe? Também. As pessoas dizem, nossa, mas nem eu sabia que eu era assim. E não é porque ela não tá contestando, é que daí ela meio que cai uma ficha, né? Tipo, caramba, não é que eu sou assim mesmo? Não é que é verdade? Eu não tinha me visto com esse olhar. Esses tempos, acho que semana retrasada, eu atendi uma que ela disse assim, olha, eu sempre tive alguma coisa que dizia que eu era isso, mas eu nunca quis olhar direito para isso. Fora isso, a gente consegue ver o consciente daquela pessoa e a gente consegue ver o inconsciente, que ela não vai ver. Ela sente de uma forma latente, mas ela não vê, ela não consegue traduzir aquilo. E às vezes a gente coloca aquilo de uma forma que ela se reconhece, às vezes com alegria, às vezes com irritação, né? Mas se reconhece. E lembrando, né, que aquilo que ela vai reagir na consulta é o que ela faz na vida. Então, assim, se ela não está conseguindo, se ela está surpresa com o que ela é porque ela tem ela tem pouco entendimento do que ela é fora da consulta também, né? Então, assim, no mundo analógico, na hora que ela vai na padaria, na hora que ela vai conversar com a mãe, ela também tem essa vibração de, nossa, eu não conheço essa pessoa, né? E aí, quando você desenha para ela, parece que entra um entendimento, poxa, é mesmo, eu preciso me dar conta disso, né? Eu acho isso fantástico, eu acho que esse caminho do tarô, nesse momento que eu entendo por autoconhecimento, é a hora que você diz assim... Aí vai do consulente querer pegar e abrir a caixa Pandora e abraçar aquilo ou tapar de fogo, se bem que não dá.
E outra coisa também que eu vejo que as pessoas não enxergam bem como ela é vista pelos outros, né? Uhum. Como os outros veem ela, porque ela acha que é vista de uma forma e muitas vezes ela não é. E aquilo está impactando muito negativamente na vida dela. Porque a gente o homem é um ser social. A gente tem que viver em sociedade. Então, como as outras pessoas veem, sejam os amigos, sejam o chefe, seja o sócio, faz muita diferença. Porque ela pode até sentir, achar, gostaria de ser assim, mas não é assim que os outros estão vendo. E aquilo está impactando na vida dela de uma forma muito grande. E às vezes você tem que explicar isso dela. Diz, nossa, mas eu pensava que as pessoas pensavam diferente. Daí eu disse, é a minha amiguinha, você está mandando uma mensagem equivocada a respeito daquilo que você queria mandar, né? Ou seja, você já tem ali um caminho de trabalho onde tem que ser mexido. Isso. Esse ponto de como os outros nos veem, ela é dolorida, né? Porque a gente sempre pensa que está pensando sempre acho que está abafando, né? Que está agradando geral. E não é. E outra coisa também que desmistificando, assim, porque algumas pessoas têm essa visão, e eu tive algum tempo, em algum ponto da vida, de achar que o cartomante bom, o tarólogo bom, era aquele que eu sentava na frente dele, não abria a boca e ele dizia tudo. Isto, o vidente talvez consiga fazer. Agora, a gente que aprende uma metodologia para ler e interpretar esses arcanos, de acordo com cada aspecto da vida da gente, a gente precisa de algumas informações. Ui, ficou tudo preto aqui. A gente precisa de algumas informações, por quê? Porque a gente, tanto aqueles arcanos como a posição onde eles caem, eles representam N coisas. E de acordo com a realidade daquela pessoa, ela tem uma interpretação diferente. Então, alguém que tem pai e mãe vivo, eu consigo ver o pai e a mãe daquela pessoa, como ela está, como ela se comporta. Quem não tem pai e mãe vivo, como eu não tenho mais, aquelas casas não vão me mostrar o meu pai e a minha mãe, vão me mostrar uma outra coisa. Então, a gente precisa de algumas informações que às vezes as pessoas acham, mas por que está me perguntando? Porque a gente precisa saber, é que nem quando você vai no médico, você vai descrever o que você sente, aí ele vai te pedir uma série de exames. O que a gente, como tarólogo, faz, a gente está fazendo esses exames, e aí vai pegar esses exames e vai interpretar ele e vai te dar um laudo. E vai te dizer, olha, sua situação é esse, o seu prognóstico é esse. Né? E prognóstico no sentido de, continua desse jeito que o buraco tá ali, você vai cair. Né? É por isso que eu digo assim, tem coisas no tarô que são... A gente tem que diminuir prejuízo, mas não evitar não dá. Né? Ninguém vai saber o dia que morre e dizer esse dia eu não venho. Né? Não vai ter como. Agora, você pode evitar prejuízos e ter dificuldades menores. Agora, aquilo que é possível evitar, e você sabendo onde que está o buraco para você não cair, se você cair é porque você realmente não quis escutar, não quis ouvir. E você não está ouvindo um tarólogo que você está pagando para você para falar para você, você não vai escutar a vizinha, o namorado, a mãe, não vai escutar ninguém. Daí já é uma outra questão, não é mais uma questão do tarô. É uma questão de postura, né? Aqui a Ana tá falando assim, e quando ela pergunta, eu estou imaginando que ela é a consulente, fala sobre ela, também pode gerar reflexões para que ela preste atenção como ela mesma se enxerga. Ela tá falando ainda daquele negócio de como que os outros nos veem, né? Aquela coisa assim, tipo, cara, eu achava que eu era certinho. Vou contar um caos. Na faculdade, isso, em 1997, passei recibo agora, né? Gente, eu me formei em 98, então, né, faz 20, sei lá quantos, 23 anos que eu sou psicóloga. A gente estava numa dinâmica lá e eu estava longe de saber o que era carta a essa altura da minha vida, né? E aí, lá pelas tantas, todo mundo tinha que se definir. Aí eu me definia com uma palavra, e eu não me lembro que palavra que eu coloquei. E a outra pessoa que estava num círculo, estava exatamente na minha frente, tinha que me definir.
E aí ela fala assim, a Lisa é polêmica. Eu olhei assim, capaz que eu sou polêmica, eu não sou polêmica, eu não acho que eu sou polêmica. E aquilo ficou, sabe que ficou na minha cabeça? E a gente tem amizade com o pessoal de faculdade até hoje, 20 e poucos anos depois. E até hoje eu converso com ela. Você sabe que o dia que você falou isso, eu me assustei. Só que eu fui para casa, fui ruminar isso, sabe? Aquele negócio de ruminar. Uhum. Eu fui ruminar isso dentro de casa. Ruminar. Eu disse, caramba, sabe que eu sou polêmica? E a partir desse dia, eu não fui contra o polêmica que eu sou, sabe? Eu disse, eu vou usar isso de algum jeito a meu favor, porque eu não vou... tipo assim, o desenho do meu nariz é o desenho do meu nariz, não posso trocar, então eu vou ter que aprender a respirar com ele. Então eu vou ter que aprender a usar esse polêmico no lugar correto, onde isso possa me causar bons resultados. É claro que tem lugar que não dá certo, sabe? Mas são as ferramentas que a gente tem, né? O ferramental que a gente tem para enfrentar as coisas, que tem horas que a gente vai usar aquela ferramenta porque ela cabe lá, e tem horas que você vai recolher ela porque ela não cabe naquele lugar. Então, não tem muito o que fazer. Como eu digo assim, às vezes você não pode mudar o que você é. Tem coisas que você não vai mudar, entendeu? Eu tenho 1,5 m, eu nunca vou ter 1,80 m para poder ser manequim. Nunca. Então, eu tenho que entender o que eu sou. Então, mudar não dá, mas você pode usar isso no lugar correto. Que nem eu falo, não tem arcano bom ou ruim, tem arcano que está no lugar certo. Entendeu? Às vezes, tudo que você precisa é uma... Se você é uma pessoa casa 1 de sol, tudo que você precisa na casa 3 é uma papisa, né? Agora, se você é uma pessoa de papisa na casa 1, tudo que você precisa na casa 3 é um sol. Então, às vezes, você precisa de adequar o lugar, né? Isso é o caminho do atendimento. Isso é um lugar onde o atendimento, eu acho ele brilhante. Que o atendimento, ele não fica naquela coisa de vai casar, vai arrumar emprego. Ele é uma coisa que estrutura. Ó, você vai arrumar emprego, isso vai fazer você ver a vida de outro jeito. Você vai sentir necessidade de sair de casa. Isso vai motivar você a sair de casa. Você está acomodada, você não está saindo de casa porque você está acomodado, mas é porque você hoje também não tem namorado. Então, você vai construindo uma história mostrando como que aquelas engrenagens, elas andam uma para alimentar a outra. E aí você não fica com aquelas respostas, né? Sim, não, secas. Não, é assim. Eu só espero não ter perdido a primeira parte, porque eu não sei o que aconteceu, que de repente sumiu tudo. Mas enfim, vamos lá. Vamos continuando. A gente estava falando aqui, primeiro vamos lá, para quem pegar, porque agora eu já não sei mais como é que funciona isso, se fica salvo em algum lugar, como é que é. Mas vamos lá. Dona Kátia Lang, taróloga, estamos falando do tarô como ele é. Então, a gente estava conversando e a gente estava falando sobre a questão de saúde, que a gente precisa, às vezes, dar alguma informação, que a gente não é adivinho. E aí, continua, Kátia. Isso, aí o que acontece? As pessoas têm muito aquela visão, como, né, eu também tinha, que a gente adivinha as coisas e a gente não adivinha. Então, a gente precisa de algumas informações. Por exemplo, se a gente vai ler, quando a gente vai ler a parte de relacionamento, se aquela pessoa tem um compromisso, aquelas posições e aqueles arcanos significam uma coisa, se ela não tem, significam outras. Então, por isso que a gente pergunta se a pessoa tem alguém ou não. Não é porque a gente... É porque a gente tem uma técnica de leitura como se fosse um alfabeto, né? um novo idioma. Quando a gente aprende um idioma, a gente tem, né, as regras para fazer o translate e a gente precisa dessas informações para poder fazer a leitura. Então, essas informações que a gente pega são algumas coisas para a gente ter uma geral, que é que nem eu estava falando, é no médico. Você senta no médico, você diz como você sente, o médico vai lá, pede os exames. O que a gente, como tarólogo, faz? A gente faz os exames, estuda, né, aquele laudo e dá um diagnóstico. E é isso que a gente faz. A gente pega, lê, enxerga aquela situação, vê a situação como está, vê quais são as opções que a gente tem, né, pela frente, o caminho A, B ou C, e direciona. Por este caminho acontece isso, por este caminho acontece isso, por este caminho não acontece nada.
E aí a gente vai evoluindo com um atendimento que ele costuma ser, às vezes, recorrente, as pessoas retornam, porque a vida é cíclica, então as coisas acontecem. E neste momento que você vai, você senta, a gente tem, né, um panorama e te dá um direcionamento, você toma uma direção, então a sua vida toma, né, vai pelo caminho X. Daqui a pouco acontece uma outra coisa, você vem e as coisas, né, evoluem, a gente faz uma nova abertura e a gente enxerga mais um horizonte mais à frente. E assim vai. E neste aspecto eu até entendo o tarô como terapêutico, mas eu acho que ele é uma ferramenta, é um guia para a gente. É um guia para a vida. O Cello fez uma pergunta importante. Existe alguma ética nesse contexto? Há algo sobre isso que mesmo você sabendo não pode falar para o consulente? Olha que pergunta importante, né? O que você pensa sobre isso? O que a gente... Dá para falar tudo? Como é que funciona esse negócio? Assim, quando a gente faz uma abertura, dependendo da abertura que a gente faz, a gente enxerga muita coisa. Mas a primeira coisa que a gente enxerga é quem é essa pessoa? Como essa pessoa está nesse momento? Que condições essa pessoa tem de absorver uma carga de informações muito negativa, muito forte? Como é que isso vai refletir nessa pessoa? E a gente enxerga isso. E a gente, como um profissional que a gente tem ética e a gente tem responsabilidade, a gente tem que olhar quem é essa pessoa neste momento e dar a informação e o direcionamento para a pessoa se equilibrar, para num momento mais à frente, se essa pessoa volta no momento mais à frente, que ela está mais equilibrada, você pode até falar algumas coisas a mais. Mas o mais importante é a gente enxergar esta pessoa e acolher ela. Tem pessoas que elas vêm atrás de informação, mas elas precisam de acolhimento. Elas precisam de alguém que olhe, eu te entendo, eu consigo ver a sua dor. Agora, você não tem força para reagir, né, resolver tudo. Então, a gente vai enxergar onde aquela pessoa pode começar a melhorar, a se equilibrar. Eu costumo falar assim que você pode ver tudo, mas nem tudo o cliente consegue ouvir. E às vezes o pessoal está falando de traição. Traição é complicado, é delicado falar, porque você não sabe se essa pessoa não vai lá dar um tiro na cabeça do outro ou dar um tiro na própria cabeça, né? Mas existe até conflitos mais densos. As pessoas têm essa pegada muito do relacionamento, da traição, do outro, né? Mas a gente atende suicidas, né? Pessoas que têm bipolaridade, que têm questões mentais absurdamente sensíveis. E aí é aquela coisa, não vai ganhar um aumento de salário é suficiente para dar o gatilho. E como que a gente sabe? A gente tem que olhar no jogo, o jogo vai falar para a gente quem é a pessoa. Como você falou, né? A gente tem como que você falou mesmo? A gente tem um olhar sobre o consulente para entender quem ele é. Explica melhor isso para nós. Quem ele é, em que momento que ele está. Porque quem ele é uma coisa, mas às vezes a situação coloca a pessoa numa fragilidade que a gente não pode sair, né, com uma série de informações que não vai ajudar. A gente tem... Ali entra realmente o que se chama, talvez, de tarô terapêutico. Neste momento, a gente tem que ser mais terapêutico do que preditivo, do que... né, divinatório, porque é isso que ele precisa neste momento. Essa é a hora que, para além de ler cartas, eu falo no curso, né? Ler carta é metade do atendimento, ler carta. Outra metade é saber o que fazer com o que você está vendo, né? Então, é a hora que você tem que dar um passo atrás e entender, peraí, e aí que vem o filtro do tarólogo. Essa informação, ela vai ter alcance ou ela vai mais prejudicar? E não é toda a informação que... Eu não sou da ideia de que tem que soltar tudo, porque tem pessoas que não são capazes. Ou então elas estão mergulhadas num caos tão grande que isso só vai enfiar lá mais para baixo, entendeu? E aí você trabalha com outro tipo de caminho, com aconselhamento, porque se não dá para falar
que amanhã você vai ficar desempregado, vai descobrir que está com uma doença terminal, que o teu marido vai embora e que o teu filho também, sei lá o quê, uma desgraça. Não vai dar para falar isso, porque isso vai fazer a pessoa tomar uma atitude precipitada. Então, vamos trabalhar no aconselhamento, né? E o aconselhamento é aquela coisa. Não é tenha força de vontade, porque você é capaz. Não é por aí. Como é a que frase então? motivacional. É acolher e orientar. Não ficar soltando frase clichê. É orientar se essa pessoa precisa, porque a gente enxerga se essa pessoa precisa de acompanhamento médico. A gente enxerga se essa pessoa precisa de terapia. A gente enxerga se essa pessoa precisa de um reforço espiritual. Para quem crê. Também A gente pode também orientar, tem isso. mas a gente pode dizer, olha, você crê, você gosta, você tem, você vai em algum lugar, então vai. Se é na igreja, procura a igreja. Se é na casa espírita, procura a casa. Se é o terreiro, procura o pai de santo. E algumas vezes mas também... olha, eu acho que o pai de santo ia te ajudar bem, porque, né? Essa é uma coisa e aquela coisa, né? Lembra do nosso estudo no final do curso, que eu apresentei várias mandalas, né? Uma mandala, o problema era completamente espiritual. Lembra da pessoa que ficou com o marido lá comprometido e tal? E na outra mandala, ela não tinha, ela estava uma fortaleza espiritual, ela estava muito forte. O problema dela não estava ligado ao espiritual, estava ligado a um histórico de dor especificamente. Então, neste cliente, você tem que trabalhar com para um encaminhamento de terapia, para uma ideia de que você precisa se reestruturar para depois lutar. Num outro cliente, o caminho já é por outro lado. Guria, para de fazer seus paranauê, porque não é por aí. Então, esse entendimento do por onde chegar no caminho de uma solução, isto é um filtro que o tarólogo tem, né? Tá aí, Kátia? Caiu de novo? Não, tô aqui. E a gente vê e ouve coisa, né? Então a gente tem que aprender a filtrar, tem que aprender a ouvir sem se chocar, porque a gente ouve coisas que parecem assim totalmente fora. Sem se chocar é ótimo. Sem se chocar é ótimo. Né? A gente, né, tem que fazer, cara, né? Tem que fazer a egípcia, né? Porque não. Mas, Kátia, minha querida, me conta aqui. Me conta como que as pessoas podem te achar nesse mundo para fazer essa consulta maravilhosa que vai aconselhar, vai me dizer o que eu posso, onde que está o buraco, para eu não entrar no buraco. Como que eu vou fazer para ter essa guia, de que esse GPS desse caminho contigo? Como é que funciona? Se alguém quiser te procurar, como que ela faz? No meu WhatsApp. Então, peraí, vamos pegar a caneta. Caneta é uma coisa que eu uso ainda. Eu uso ainda caneta, porque tem gente que não usa mais, né? Então, só usa os computers. Vamos lá, diga lá, qual é? 11, que eu estou em São Paulo. 11, porque ela está em São Paulo. Só um detalhe, você atende online, na verdade, por encomenda. Tanto é que você não tem horário, porque você tem outra atividade. Então, quem for fazer um atendimento com você, vai encomendar um produto que vai ficar escrito. Confere? Isso. A pessoa vai me procurar, a gente vai falar, eu vou pedir algumas informações, né, para me embasar. E vou fazer a abertura, e vou fazer a leitura e vou devolver para ela um documento. Faz uma devolutiva. Isso, uma devolutiva. E aí, ela tendo dúvidas também, ela pode me questionar algumas coisas, aí eu converso com a pessoa direitinho como é que a gente faz. É que é diferente da Lisa, que, por exemplo, quando ela atende presencial e já dá o retorno e a réplica e a peréplica ao vivo. Eu faço todo um estudo, retorno, a pessoa pode me questionar, eu vou retornar para ela sem problema nenhum. São estilos de atendimento diferentes, né? Não, mas eu não acho que só um jeito que dá certo, muito pelo contrário. No curso eu sou bem clara, cada um vai ter o seu perfil, o seu jeito, o seu perfil de cliente também, porque o cliente procura a gente pelo jeito que a gente é, né? Então, assim, tem cliente que gosta mais do direto ao ponto, tem gente que gosta mais de acolhimento. Então, isso é uma coisa de perfil, né? Não é uma coisa de o teu atendimento é melhor ou pior. É perfil.
Então, assim, e isso cada um estrutura com o tempo, solidifica com o tempo, com o seu andar. Mas vamos lá, é São Paulo, então é 11. O que mais? 99361 1458. Então vamos lá, 99 361 1458, tá certo? Tá certo. Nossa, que sorriso lindo. Vamos lá. Então eu vou mandar um WhatsApp para Kátia Lang no 11 99 361 1458. Aí eu falo para ela que eu quero fazer um atendimento com ela e as tratativas ficam com você. Isso. E aí, Kátia, fica alguma coisa aí pro pessoal que ficou até agora? Ou a gente vai fazer assim? Procura, Kátia. Não, procura. E o pessoal que teve, né, que prestigiou a gente, acompanhou a gente, as 3 primeiras pessoas que falarem comigo, eu vou fazer um atendimento por um valor simbólico, né? Porque a gente também aprende que o que a gente dá de graça também, né, em termos de retorno é diferente. Então, eu vou fazer por um valor simbólico e vou fazer atendimento para essas 3 primeiras pessoas. E aí elas vão passar a conhecer o meu trabalho e podem divulgar, indicar. Não, peraí, deixa eu ver se eu entendi. Deixa eu ver se eu entendi. Então, assim, 3 primeiras pessoas que mandar um oi para a Kátia agora no WhatsApp, que é 11 99 361 1458, né? Isso. Se a pessoa procurar a Kátia nesse aí, 99 361 1458, São Paulo 11. Então, 3 primeiras pessoas, ela vai fazer atendimento de qualidade, de excelência, requintado, cheio de detalhes, falando por onde que tem que caminhar para você não cair nos buracos da vida, entendeu? Por valor simbólico. Gente, a gente está chegando no final do ano, a gente está fazendo jogo para o ano de 2022. É jogo para o ano de 2022. É jogo também fazer jogo com ela, entendeu? Então, corre lá atrás da Kátia, que imaginou fazer um atendimento com a mulher linda. Ah, meu Deus do céu. Ah, meu Deus do céu. Então, tá. Então, quem quiser fazer um atendimento com você, 99361 1458, certo? Certo. Então, tá. Também dá para seguir a Kátia. Kátia, _, Langin. Tá aqui no Isso. Nesse eu negocinho. assim, eu nem usava muito o meu Instagram. Agora que eu vou começar a movimentar ele nessa conta comercial, né? Até porque, como eu não atendo exclusivamente, né? Não atendo em período integral, eu também não movimentava muito. Mas como agora eu estou vendo que está aumentando esse volume, o pessoal está procurando mais, eu vou ativar mais essa conta, aí poderiam até, mas no meu WhatsApp me acha em qualquer horário, e às vezes não posso retornar na hora, porque como eu estou trabalhando, eu não consigo, mas pode me procurar que a gente faz. Olha, a Lisa ensina, que é uma beleza, gente, vocês não têm ideia. E eu só entrego o certificado para quem provou ser capaz. Porque no meu curso não dá para fazer assim, paga, leva o certificado. Tem que fazer o trabalho final. O trabalho final, gente, é ler uma mandala inteira de uma pessoa desconhecida, que eles não sabem nada. Eles não sabem nada. Eles vão e mandam lá páginas e páginas escrevendo coisas que eu sei da pessoa, então eu sei como você está acertando, não. E a dona Kátia recebeu, né, o certificado porque ela fez lindamente, gente, é lindamente mesmo, sabe? Tem um monte de pessoas que conseguiram fazer leituras bonitas no curso, e assim, ficou uma coisa assim, eu não achava que eu ia conseguiram, sabe? Porque é aquela coisa, é claro que fazer o curso na expectativa de que você senta e a mágica acontece, não é. Então, você tem que fazer o quê? Você tem que fazer os exercícios, fazer as tarefas, treinar. A gente tem treino um curso inteiro. Aí a Kátia passava o tempo de entregar, ela mandava lá para mim no particular. Corrija para mim. Mas assim, é treino, é igual quando você dirige. No primeiro dia que você vai dirigir, é tudo estranho, depois é automático. Por quê? Porque você está fazendo sempre, toda hora. E então, quem quiser fazer um jogo para o ano 2022
como é que é Simbólico. simbólico. Esqueci a palavra. Valor simbólico que a Kátia corre lá agora que ela está aqui disponível. Minha querida Kátia, vamos embora. Vamos embora. Bom, deixa eu só falar uma coisa que a gente começou a conversar e eu acho que a gente Tudo começou a que você falar quiser, tudo que você quiser. do tarô e do baralho cigano, só para esclarecer para vocês. Não é que eu, quando comecei a estudar o tarô, porque realmente eu achava que ele tinha, né, uma coisa mais sofisticada. E vou dizer para vocês que realmente essa visão é totalmente, né, distorcida. Eles são oráculos diferentes, né, com métodos diferentes, mas assim, tão ricos quanto. Tanto que agora eu estou fazendo um curso de baralho cigano, ou de Lenormand, né, que é o nome correto, a gente que chama de baralho cigano. Então, de forma nenhuma, desmerecendo ou, né, comparando, colocando que um é mais assim, o outro é mais assado, eles são diferentes e são, assim, incríveis e maravilhosos, e eles proporcionam leituras diferentes, porque em momentos diferentes e questões diferentes requerem ferramentas diferentes. E isso Então, a gente dinâmica aprende na diferente, vivência. né? A dinâmica é diferente. Eu também leio o Lenormand, que eu tenho meu Lenormandzinho aqui, que eu leio também. Eu leio o Sibila, eu leio o Keeper. Só que cada um deles vai trazer informações diferentes. São atendimentos um pouco diferentes, sim, porque tem um alcance diferente. Não que um é mais profundo ou não, mas é a mesma coisa que quando você vai assistir ET, quando você tem 10 anos e quando você tem 90. Você tem outra visão sobre o mesmo assunto, né? E os oráculos também. Mas eu também leio, é um oráculo importante, não é um oráculo qualquer, mas tem outra dinâmica, isso é fato, né? Minha querida, eu depois vou ver o que aconteceu com a outra live, que eu não sei, porque você caiu primeiro, eu fiquei, depois eu caí, daí eu voltei, eu vou ver o que eu acho aí. O pessoal aí de peso, Jefferson chegou agora. Luciana, beijo para todo mundo. Fernanda, Modas, não sei das quando, Modas Maravicheri. A Drebs, que participou inteirinha, né? Drebs também, é uma que, ó, foi uma flor para desabrochar. Eliane Maciel, Girão tá aqui também. Ana Monteiro, Rita mandando um oi. Roseli, a Paula Lala Morgana, Rodrigues, Mari Maximiliano, querido, também brilhou. O Maximiliano também é estreante, fez um trabalho assim que eu fiquei. Tá? Cidos, a Jane. O El perguntou aqui, perguntou não, ele fez uma observação. Acho o consulente mais complicado é o cliente que se apresenta cético. Diz que quer ver como é uma consulta de tarô, mas que na verdade se revela resistente a conselhos. É verdade. Você paga a consulta para dizer assim, não quero saber disso. Aí você já começou com 2 pés para trás, né? Vale muito. A ideia, a Jane está falando do curso, né? Eu não consigo falar do meu curso, fico meio envergonhada. E aqui a gente vai semana que vem com outro convidado, Deixa eu ver quem é semana que vem. Nem sei mais quem é. Eu me perdi, gente. É muita gente. Aliás, gente, eu preciso fazer um aviso. A live da semana que vem é do outro lado do oceano, lá do outro lado do oceano. Vai ser de longe. Amigos, aqui, ó, semana que vem, dia 26, semana que vem, dia 26, eu vou estar numa live. Dia 28, eu vou estar em outra live. E no canal dos outros, entendeu? Eu vou botar aqui o aviso, onde que eu vou estar me espeteando por aí, tá? E aí todo mundo me acompanha por onde eu estiver. Vai ser bem interessante essas 2 lives. Em uma pode ser que seja surpreendente. Eu nem sei se vai ser, porque eu estou estudando aqui para participar e fazer bonito lá. De toda forma, um beijo para todo mundo. Catinha, quer falar mais alguma coisa? Não, só quero recomendar para todo mundo que está aí assistindo a gente que quem tiver interesse, que faça o curso da Lisa, porque assim... É um divisor de águas, assim. Ela tem uma didática e uma forma de passar essa informação e essa vivência que ela tem que é muito difícil de achar no mercado alguém que consiga passar isso com essa generosidade que ela passa, porque realmente
O conhecimento, eu acredito, e ela acredita que o conhecimento ele tem que ser dividido, que ele se multiplica, mas as pessoas têm aquela coisa, né, de segurar um pouquinho, e eu acredito que a Lisa não tem, ela passa para a gente, ela ensina a gente, ela aprende coisas com a gente também pela nossa curiosidade, e assim, um conceito que ela passa para a gente, que assim, a gente se formou, a gente tem o certificado dela, que é uma coisa assim, extremamente valorosa em termos de conhecimento, de qualificação, mas ela ensina para a gente que nunca a gente pode parar de estudar. É que nem um médico, ele não pode ficar para trás, né? Em tudo que surge, em novos olhares, em novos métodos, em aquilo que a gente falou, atualização. A gente usa um tarô que tem 400, 500 anos e a gente consegue extrair a atualidade dele. E esse estudo, essa vivência, essa curiosidade que faz com que a gente consiga evoluir com né, com esta ferramenta tão preciosa que a gente tem. Ai, olha só, obrigada por ter falado assim, eu fiquei emocionada. Mas aqui, ó, de verdade, fico emocionada, porque o pessoal diz assim, eu não sei me vender. Mas aqui, detalhe, a Fernanda falou uma coisa que eu esqueci. Como se inscreve para o meu curso do ano que vem, 2022? As aulas começam dia 14, eu estava encerrando e esquecendo de falar. As aulas começam dia 14 de fevereiro, vai ser toda segunda-feira, vai durar 10 meses. Não é curso de fim de semana, gente. É curso do ano inteiro e é durante a semana inteira trabalho, entendeu? Treino, tarefas e ficar mergulhado no assunto durante a semana inteira. Durante os 10 meses. As inscrições estão aqui na bio, então clica aqui e tem 2 links, um para o informativo e outro para fazer o pagamento da inscrição. Está incluso o livro, tá? O livro físico está incluso com frete grátis para o Brasil. Qualquer dúvida, até o final de dezembro temos desconto. Eu esqueço. Esse desconto no segundo lote, que o primeiro lote já foi. E daí, ano que vem, daí não tem choradeira, porque daí não tem mais desconto, e daí é o que é. Então, assim, corre lá, fala comigo, vai na Kátia, ela tem 3 atendimentos com um valor simbólico para fazer vocês ficarem assim com os olhinhos brilhando com o atendimento dela. Feito? Gente, agora a gente vai. Esse livro é uma raridade. E não existe, você não vai conseguir comprar, porque quem tem também não vai vender. É assim, é uma joia. Quem tem não vai vender, porque não compra em loja. Esse aqui só um detalhe, esse livro aqui ele é um livro que foi para a Biblioteca Nacional, então ele está no ISBN, entendeu? Só que eu não vendo por aí, ele é só para quem faz o curso. Então é uma unidade por aluno, daí quem tem, quem não tem, perdeu. Gente, vamos descansar, vamos tomar um banho, tomar um refri, uma cerveja, um vinho, o que for. Fica aqui um beijo para vocês. Semana que vem tem live em um monte de lugar aí. Quinta-feira aqui nesse canal com uma live que vai ser do outro lado do oceano. Sexta-feira eu tenho live, domingo tem live. Então, assim, fiquem ligados. Um beijo para você, Kátia, linda, com cabelão lindo. Obrigada. Porque, ó, show de mulher. Tinha que ser gaúcha. Para ver vocês, hein? Tinha que ser gaúcha, que nem eu. Ai, que mentira. Meu Deus do céu, não vale nada. Um beijo para todo mundo. Tchau.